Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso, um podcast sobre as relações afetivas que estabelecemos com os livros. O nosso convidado desta semana é Luís Ricardo Duarte, lisboeta, nascido em 1977, cresceu em Setúbal e licenciou-se em História pela Universidade Clássica de Lisboa. Foi ali que dirigiu a publicação Os Fazedores de Letras, uma espécie de antecâmara para o seu trajeto de jornalista cultural especializado em literatura. Desde 2003 que trabalha no JL, o mítico jornal de letras, artes e ideias, onde escreve regularmente sobre o mundo editorial que acompanha de perto. Nos últimos anos tem coordenado ainda uma comunidade de leitores na livraria Leia na Bucols, em Lisboa. Olá, Ricardo. Olá. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Não, o prazer é todo meu estar aqui a falar sobre livros convosco. A primeira escolha que tu fizeste traz uma história muito interessante, porque não foi porque tu seguisses este autor, estamos a falar do livro Zaroff, o jogo mais perigoso, de Richard Connell, foi porque tu seguias uma outra personagem. Conta-me tudo. Então, eu acho que por ter ouvido todos os vossos podcasts, levei demasiado à letra a ideia da minha relação com os livros. E não escolhi propriamente os livros da minha vida, nem aqueles mais importantes ou fundadores da minha... Fizeste bem? Muito bem. Do meu percurso como leitor, mas aqueles que a certa altura cristalizaram a minha identidade e que dizem do que é que eu gosto de ler ou do que é que eu procuro nos livros. E este primeiro livro tem a ver com um traço da minha personalidade. Eu sempre gostei muito de seguir conselhos das outras pessoas, sempre gostei muito de discutir também, e sempre que me diziam, não, isso é Tony Kruger, e eu lá ia ler o Thomas Mann e chegava ao pé do meu amigo e dizia assim, não, isto não tem nada a ver com o Tony. Pois isso afinal é o Verão de Kingslor, e eu lá ia ler o Herman Hesse, e depois a coisa não era bem, por isso essa ideia de ir à fonte sempre me interessou muito. E depois isto evoluiu, eu tive uma experiência muito trágica que foi encontrar um amigo que nunca lia livros e estava a ler um livro, e eu disse, que bom. E ele disse, tu que lês livros, agora tens aqui concorrência. Eu, é? O que é que estás a ler? Paulo Coelho. Ops. Mas então, como ele não tinha ninguém para quem falar o livro, eu lá fui ler o livro do Paulo Coelho. Isso é que é levar ao limite essa ideia Não, isto é ser muito amigo. Muito amigo. O problema é que isto foi na sexta e eu li o livro durante o fim de semana. Na segunda, quando o encontrei, ele tinha deixado o livro onde estava. Ele disse-me, ainda não passei a página 100, ou o livro não me desafiou, aquelas coisas que se dizem. Por isso evoluí dessas sugestões ocasionais para encontrar guias de leitura, não é? Daqueles clássicos, o Bloom, o Steiner e outros afins, e encontrei, através do Boris Vian, da Espuma dos Dias, o Aníbal Fernandes, que é um tradutor de quem eu gosto muito, e que a partir desse livro eu comecei a seguir e a colecionar as traduções que ele faz. Nós temos o sonho de o trazer aqui à Biblioteca de Bolso, porque é de facto uma figura extraordinária. Não, é incrível, e esse podcast vou ouvi-lo muitas vezes. Aliás, quando o Aníbal Fernandes lançou o Festim da Aranha, que é aquele em que o estilo dele, dos prefácios, está mais condensado, eu pedi-lhe uma entrevista e ele não deu. Ele só conheço uma entrevista dele à revista Ler, muito pequena. Uma espécie de Herbert Welder da tradução. Exatamente. Aliás, a única coisa que ele permite é que o nome dele apareça na capa dos livros. Mas eu pedi para o conhecer e fui conhecê-lo ali à livraria da Assíria de Passos Manuel, e aconteceu aquele caso típico que é tu gostas tanto da pessoa, do trabalho dele, que não tens nada para perguntar. Mas o Aníbal Fernandes é um tradutor não só muito bom, como serve por um guia de leitura. Ele é como se fosse uma espécie de curso da literatura europeia. E literatura alternativa, ou seja, isto não é uma escolha canónica, nada canónica. Não, tem esse lado fascinante que uma pessoa não sabe se é por causa das editoras com que trabalha, por isso estes autores raramente têm direitos de autor, estão no domínio público, se é por gosto pessoal, e ele normalmente diz que traduz aquilo que gosta de ler, e então faz essa leitura lenta através da tradução. E o que é incrível é que ele não traduz só, ele apropria-se do livro. Isso é particularmente visível nos prefácios, em que ele, de certa maneira, capta a biografia, quer do livro ou quer do autor, e conta-te uma história incrível. E não só conta uma história incrível, como te transporta para uma outra arte, ou
ou é um livro que deu origem a uma ópera, ou é um livro que deu origem a um filme, como é este caso, ou então é um autor que desapareceu no meio da sua vida transgressora. Há aquele caso que eu fiquei fascinado do ilustrador da descrição do Egito, que foi com Napoleão ao Egito, que era um autor de romances eróticos, meio pornográficos, escreveu um livro que se chamava Sem Amanhã, ou seja... Pornográficos ou completamente pornográficos? Como é que se é meio pornográfico? Meio pornográficos é quando se sugere demais sim, ok. Deixa-se a porta aberta e... Mas porquê das escolhas heterodoxas do Aníbal Fernandes, porquê este Zaroff? Eu escolhi por acrescenta a esse trabalho da tradução e do prefácio o trabalho de edição, ou seja, o Aníbal Fernandes tem evoluído nos últimos tempos para criar objetos editoriais únicos. E ele aqui o que é que ele faz? O Richard Connell é um escritor daqueles americanos que no início do século XX queriam ganhar muito dinheiro, publicar um conto numa revista, como se fazia na altura, e receberam um telefonema a dizer, olha, quer adaptar o seu filme ao cinema, por isso publicou muito, também foi o seu livro ao cinema, também publicou argumentos, adaptou ele próprio obras e teve a sorte de a produção do King Kong ter sido um grande desastre, não é? Foi muito cara, implicou muito investimento e os produtores começaram a pensar que se calhar podiam fazer um filme com os mesmos cenários a partir de um outro filme a partir dos cenários. E então foram à procura e encontraram este Zaroff, que é um jogo que se faz não de caça de animais, mas de caça de humanos. Aliás, ele é referido naquele livro do Michel Chabon, que é o Zodíaco. O Zodíaco sim. Era fanático por este livro. Por isso, o que é que ele faz? Pega no conto, traduz o conto, faz um prefácio ao conto em que explica este ambiente hollywoodesco à procura do sonho americano, e depois, na segunda parte, imprime todos os planos do filme e faz uma descrição sua do filme e traduz todos os diálogos e depois faz um prefácio a essa tradução do argumento. Por isso é uma espécie de livro que dá as duas dimensões do conto e que mostra bem aquilo que ele gosta muito de fazer, como é que as artes se misturam e como é que de um objeto literário se pode depois passar para uma coisa completamente diferente. E dizias que trouxeste livros que refletem de alguma forma o leitor que tu és. E de que forma é que este livro, ou que dimensão da tua personalidade enquanto leitor é que este livro reflete? Pois isto é aquela parte em que este podcast entra na dimensão de terapia. Há quem diga que eu sou um quase emocional. Há quem diga que eu sou um rapaz de pancas, não é? Por isso eu gosto muito desta, talvez por ser estudante de história e ter chegado à literatura a partir daí, gosto muito de seguir um filão. E normalmente é o filão cronológico de um autor em que uma pessoa lê de seguida vários romances ou pela ordem cronológica dos livros que foi publicando, encontrando os fios, não é, os veios mais destacados da obra, ou então, não é, tendo uma panca por um autor, e então eu gosto de ser obsessivo, né, nestas coisas, não é? Racionalmente obsessivo ou saudavelmente obsessivo, para ninguém ficar muito assustado. E então eu gostei deste livro. Começou com o Boris Vian, não é? A Espuma dos Dias, depois passou para As Formigas e depois ele traduz o Conrad, o Cocteau, o Pantagruel é a edição que ele tem, que é uma edição lindíssima da Franzin. Por isso este deslumbre com as edições e com os autores e com a descoberta fez com que ele fosse uma espécie de tutor ou cicerone escondido da literatura mundial. E eu apliquei este conceito a outras coisas, ou seja, agora estou a ler livros a propósito de um trabalho que eu estou a fazer sobre o primeiro romance do Saramago, A Terra do Pecado. Estou a ler sobre mulheres adúlteras. E é muito engraçado ver como é que se encontra a raiz e como é que alguns autores pegam na raiz e a transformam, e como é que alguns autores chegam a meio da raiz, a meio do percurso, e esquecem completamente a raiz, não é? Por exemplo, o Machado de Assis
não conhecia o Flaubert, mas conhecia o Zola. Então toda a abordagem que ele faz do adultério já não é aquela inicial, sem um grande julgamento, não é? Sem grandes fatalismos. E isso é fascinante, esse colecionismo. É curioso falares de raiz, porque para o teu conceito da escolha dos livros para este podcast também usaste uma metáfora vegetal da árvore, e então vamos passar para o tronco, que é o segundo livro. E podes também falar um bocadinho sobre isso, como é que organizaste a tua escolha. Mas passando para o 9 Noites do Bernardo Carvalho, que é um livro completamente diferente. Não é? E porquê é que escolheste, e como é que se integra nessa tua lógica da escolha? Então, eu fiz essa organização de facto em árvore, tronco e fruto. A árvore, o primeiro diria sobre a minha entrega meio ao possível, lá está a palavra outra vez. Vais receber comprimidos no correio, é só isso que eu tenho para te dizer. Ou seja, a descoberta de algo que gosto muito e de o aprofundamento desse gosto, não é? Com uma toada até de colecionismo, de procura, não é? Diz que o colecionador é aquele que procura qualquer coisa que lhe falta, e eu gosto muito dessa ideia de procurar os livros que não estão disponíveis, não é? E depois conseguir comprá-lo e depois lê-lo, e isso é um prazer muito grande. E depois, o tronco seria o tipo de livro que eu neste momento gosto e que tem a ver com a estrutura. Ou seja, o romance que nos conduz do princípio ao fim é um romance muito interessante, e quando é bem escrito e quando é muito bem pensado é muito estimulante, mas este romance que surge sobretudo no início do século XX, que ou estilhaça o narrador ou estilhaça a estrutura, cruzando vozes, não é? Sobrepondo registros, é uma coisa que eu acho super estimulante, sobretudo porque é um bocado como a videoarte, ou seja, a videoarte surge na sequência de um trabalho em que a pintura sai das paredes, vai para o quadro, depois sai do quadro e vai para outros sítios, instalação, e depois alguém se lembra da câmara de filmar. Mas a câmara de filmar precisa de uma parede, ou seja, voltámos ao início. E o romance, no seu início, ou é romance epistolar, ou é um romance como o Dom Quixote, que cruza todos os géneros. E hoje, quando dizemos que isto é uma novidade, não é ter vozes paralelas ou ter planos muito separados, no fundo é recuperar a sua diversidade inicial. O Bernardo Carvalho eu trouxe 9 Noites porque o diálogo entre as duas vozes, isto são duas vozes, ou seja, é a história de um antropólogo que foi para o Brasil nos anos 30 do século XX, um antropólogo americano, foi estudar os índios e depois suicidou-se. Isto sabe-se logo no início. Por isso não é um spoiler. E é uma história de mistério. Porquê é que ele se suicidou? Porquê é que ele se suicidou? Porquê é que foi para os índios, sabendo que provavelmente iria morrer, porque se não se suicidasse poderia morrer de uma doença qualquer, e porquê é que se suicidou? E é a história também de um narrador que quer saber esta história. É uma investigação. É uma investigação. Mas a estes dois planos, que já são dois planos paralelos, introduz-se um outro plano de alguém que está à espera e que é contemporâneo do antropólogo e não do narrador. Ou seja, são dois tempos paralelos, mas essa segunda voz está sempre a dizer: isto é para quando você chegar. E nós sabemos que o narrador está a caminhar no sentido dessa voz, mas é impossível porque não estão temporalmente. Por isso é um livro que se constrói à medida que está a ser escrito, ou pelo menos ele dá-nos a entender que é o artifício literário, dá-nos a entender que é isso que está a acontecer. E a forma como ele consegue, e depois faz também no Magnólia, no Mongólia, a forma como ele consegue que as duas vozes, não sendo contemporâneas, se complementem, não é? Como se fossem as duas rodas de uma mesma bicicleta, é um trabalho incrível e que precisamente faz esquecer que é um artifício, porque esta solução às vezes esconde limitações que um escritor tem em colar todas as pontes. A história não é demasiado, não é suficientemente boa, então vamos criar uma estrutura que compensa essa insuficiência. Vamos atirar um bocado de areia aos olhos do leitor, né? Vamos ser vistosos. Ou então vou mostrar aqui o meu virtuosismo técnico e pronto, e assim pode ser que disfarce a fraqueza da história. Sim, exatamente. Mas aqui a história é forte. Aqui não só a história é muito forte, como leva ao extremo aquela frase que também o Bernardo Carvalho também me disse, eu cheguei a entrevistá-lo, também foi assim um grande momento. E foi a propósito deste livro? Não, foi a propósito do Filho da Mãe.
que ele defende que o narrador do século XX não pode saber tudo. Por isso é preciso introduzir uma fratura no livro. E essa fratura, neste caso, e do Mongolia, e depois ele vai evoluindo para outras abordagens, é dada justamente por o segredo que nunca se descobre, por isso nós nunca sabemos porque é que ele cometeu esse suicídio. Spoiler. Também não é um spoiler, porque também é dito logo no início, ou seja, os dados estão todos lançados. Sim. Nós nunca sabemos por onde é que vai a investigação, porque ele próprio também não sabe. E esse movimento galopante até à sequência final, que é incrível, é que faz com que parece que tudo funciona, não é? Às vezes nós lemos um livro e parece que tudo funciona, a estrutura nasceu com a história, não é? E a história ditou a estrutura. E esta narração também da primeira pessoa faz do Nove Noites um livro fantástico. Mas ele também está presente no livro, o próprio escritor, assumidamente, porque ele também na infância viveu na selva, e há a questão da paternidade e da relação com o pai. Não vamos também fazer mais spoilers, porque senão a Inês bate-nos. Mas a questão que é também um tema que te interessa muito, a questão, e presumo que também agora ainda mais, porque foste pai há pouco tempo. Pronto, os nossos ouvintes podem não saber, mas foste pai há pouco tempo. Esse paralelo está sempre presente, não só porque há uma tensão entre o Boel Cohen, que é o antropólogo, e o pai. E o Bernardo Carvalho nasceu e cresceu junto de uma comunidade de índios do Brasil, e também teve uma relação tensa com o pai, né? Eu poderia ter trazido, sei lá, a carta ao pai do Kafka, mas isto era de facto demasiado violento, não é? O tema não me interessa por essa violência, mas a ideia de quando é que os filhos deixam de ser filhos e se transformam em pai, de como é que... Já vem desde a Odisseia, não é? A questão do Telêmaco e do Ulisses, quer dizer... Sim, aí estamos sempre a escrever a mesma história, mas o ponto de vista da criança, não é? A voz do filho que não compreende o pai, não é? Não é tanto o pai que não compreende o filho, esta incompreensão é um tema... Que é muito tocante, porque dá a ideia da fragilidade, não é? Da não pertença e a fundação do novo caminho, e isso também está aqui presente, ou seja, ele tanto quer compreender o antropólogo como quer compreender porque é que se afastou do pai, e usa aquela desculpa muito boa que é escreve um livro para se resolver. Dizem que é mais barato, não? Vir ao podcast é ainda melhor e é mais barato e custa menos. Portanto, passamos para o Deserto dos Tártaros, que é o teu último, é o fruto que nos trazes, não é? Nesta analogia da árvore, e que é considerado o melhor romance do Dino Buzzati, e que fala... não sendo nenhum spoiler, fala deste medo que todos temos de ver passar a vida e de não a viver. Diz-me qual é a tua relação com esta história. Pois, este livro tem desde logo o sortilégio da literatura, não é? Porque o Dino Buzzati era jornalista do Correio da Sera. Ele tem a marca, hoje em dia tida como pejorativa, da escrita jornalística. É como se fosse a escrita um bocado musculada, como se fosse tudo muito concreto, mesmo as descrições, mas aos poucos, não é? Aquilo ele parece que põe uma engrenagem a funcionar e tudo ganha assim uma dimensão mais fantástica, mas sempre focado no destino humano. E eu gosto muito desta ideia de procurarmos qualquer coisa de grandiosa. Eu gosto muito da ideia do herói na literatura, e foi um dos filões, voltando ao primeiro livro, que eu persegui, e a ideia do herói e do anti-herói é uma ideia que gera muitas confusões na literatura. Há muitos anti-heróis aí nomeados que não são bem anti-heróis, não é? E há heróis que não são heróis, mas aquela ideia de ter um obstáculo e tentar ultrapassar esse obstáculo, o Dino Buzzati aborda-o sempre pela impossibilidade de ultrapassar esse obstáculo, e isso é uma ideia que é muito interessante e que vem também daquela tragédia grega do Ajax, que na disputa pelas armas do Aquiles,
o Ajax é apresentado como o mais forte e o Ulisses como o mais sábio. E ele, naquela troca de argumentos, diz que matou aquele, fez aquilo, etc, etc, mas que depois é incapaz de convencer os seus pares. E então o Ulisses, com os seus tais Miller... O Ulisses, não, com os seus Millardis, consegue convencer a plateia e ser nomeado o herdeiro do Aquiles, e ele fica completamente deslocado e não acaba bem. E essa ideia de para que é que nós queremos as armas do Aquiles, não é? Para que é que nós queremos aquilo que queremos, não é? Do que é que nós estamos dispostos a fazer para alcançar os nossos sonhos, e os nossos sonhos serão mesmo os mais importantes. O Dino Buzzati trata isto de uma forma ao mesmo tempo encantatória, como eu há bocado dizia, mas ao mesmo tempo dilacerante. Ele tem aquele também conto que é os sete andares e os sete mensageiros. Os sete andares então é paradigmático, que é um homem que entra num hospital e vai mudando de andar para andar. Sim, e nunca percebes porquê. E o sétimo andar é pessoas saudáveis que nem se sabe porque é que estão internadas. E o primeiro é o condenado à morte, não é? E ele vai mergulhando naquelas estruturas. Sim, e vão-lhe dizendo, olha, não se importa de ir para o sexto. E eu não gostava, mas pronto. Ou seja, essa marcha... Uma mecânica que ultrapassa o próprio humano e que devora o humano. E no caso do deserto dos Tártaros, é óbvio que isto também é uma grande parábola e quase que serve para tudo, não é? Porque dá, como a Inês estava a dizer, a vida que se desperdiça numa espera. Isto é a história de uma espera. É uma história de uma espera. Uma espera infinita, quase. Mas quase que cabe ali tudo. Pode ser metáfora de quase tudo. Para ti é metáfora de quê? Pois, para mim é metáfora daquela ideia da queda constante que está muito associada à contemporaneidade. Ou seja, nós falamos da crise dos últimos 4 anos, mas recuamos um bocadinho e vivemos em crise. Agora saiu um livro que estuda as revoluções em Portugal, e as revoluções são sistemáticas, e antes das revoluções as crises eram sistemáticas, e nós nunca resolvemos muito bem uma revolução porque a seguir vem logo uma crise. E essa ideia de que nós nunca estamos em chão seguro, não é? Nós, retomando o livro anterior, não é? Isto mostra como eles são tão ligados. Nós nunca temos o nosso lugar de pertença, por isso somos condenados a esta errância constante. É o que eu mais revejo neste livro do Dino Buzzati, e também o que eu vejo nesta nossa sociedade em que quer dizer, há aquelas ideias já um pouco batidas, que a quebra da religião, a quebra da família, a quebra sobretudo da palavra dada, a afirmação da demagogia, da especulação, dos meios de comunicação, não é? Uma pessoa hoje em dia pode mandar um e-mail no WhatsApp e receber uma mensagem no Messenger, e depois usar o Twitter. Toda esta dispersão, de facto, conduz-nos para uma insegurança que entra no nosso íntimo e pode ser a segurança das próprias batalhas que queremos travar. E o Giovanni Drogo, não é, vai para o fim do reino, não é, para lá quase da fronteira, ambicionando uma batalha épica, não é? É como querer ir para o Midwest e ter um sucesso numa universidade de segunda, não é? Como os professores dizem muito nos Estados Unidos, e fica à espera, não é? E há uma passagem muito recorrente neste livro, que é o som da madeira a ranger, não é? E o chão da minha casa range muito, não é? E eu penso sempre nisto, não é? Que esse é o grito do assinante da árvore a dizer que não cumpriu a sua missão. E isto toma este livro como um alerta para eu escolher bem as batalhas. É uma angústia que quase toda a gente tem, que é esse medo ou esse fantasma de chegarmos um dia ao fim da vida e sentirmos que não fizemos aquilo para que estávamos destinados. Pois, há aquele ponto. Já sentiste alguma vez essa angústia? Bem, eu acho que ainda sou muito novo para sentir. Mas há aquele conto também do Poe, da descida ao Maelstrom, em que alguém cai num tornado e ele não se consegue segurar nada, e é mais... Não, é um vórtice. Um vórtice marinho, sim, exatamente, o vórtice marinho em que ele está constantemente em queda, e essa ideia é que assusta, não é? Não é tanto tu viveres isso, porque há quem diga que o arrependimento não mata, mas quando uma pessoa faz o balanço e contas no fim de cada ano, pensa sempre, esta coisa se calhar não devia ter feito, para que é que eu me empenhei tanto naquilo? É esse confronto com personagens que ou tiveram o início da sua vida completamente amoldado por uma estrutura familiar, não é? Vem do primeiro livro, e que depois lutam
às vezes por batalhas completamente inúteis, que eu uso como carris para poder seguir uma vida, não é? Como dizia o Fernando Pessoa, não é? Não ao prazer, não ao poder, a liberdade acima de tudo, não é? Isso é no fundo o que nós procuramos, quer nos livros, quer na vida. E tu que dizes que tens o privilégio de ler como profissão, não é? De estar em contacto com os livros, estes livros chegaram até ti por causa da tua profissão ou pelo teu interesse geral? Ou seja, se tu não tivesse a profissão que tens, achas que terias chegado a eles? Olha, eu também trouxe estes três por serem exemplos diferentes, mas acho que o meu editor, o Rodrigues da Silva, costumava dizer que se gostas de ler não vais para a secção de cultura porque tens que ler imensa coisa. Mas ele tinha um jeito especial para essas botadas e ler muito dá-te a felicidade de tu poderes encontrar muita coisa que não lerias e às vezes eu tenho a ideia que a partir do momento em que tu já não gostas de livros, gostas de passagens de livros, ou seja, há passagens de livros que te entram e que mesmo que o livro não seja assim um arrebatamento, tu nunca mais esqueces aquilo. Eu li há pouco tempo aquele Walk on the Wild Side do Nelson Algren e tem uma cena de amor em que ele está no primeiro andar a matar moscas e ela está no segundo andar e vai dizendo aqui uma e o som dele a matar moscas vai-se aproximando, aqui outra e ela vai-se aproximando e eu nunca mais esqueci esta cena e ainda que do livro já tenha uma imagem muito vaga. Destes 3 livros, o 9 Noites foi por causa do trabalho. Eu não conhecia o Bernardo Carvalho, ele ganhou o prémio PT em 2003, por isso é notícia da agenda. O Zarlov foi através de quem é este tradutor, eu gostei disto, apesar de eu não aconselhar de ler o prefácio do Boris Vian das Poemas dos Dias antes de ler o livro, e depois foi seguir o filão. E o Deserto dos Tártaros é aquele caso que dá sentido à nossa profissão, que é, eu li um artigo no jornal sobre este livro e saí de casa e fui comprar o livro, que são coisas que acontecem. E é o que tu esperas que os teus leitores façam também. Pois, não. É o que eu faço quando te leio, mas não espero que façam isso. Mas se os jornais têm sentido, é também para isto, não é? Para levar as pessoas a sair de casa e salvar as livrarias que dizem que estão com problemas. E para os nossos ouvintes que queiram sair de casa, podem sair já. O Zaroff, o jogo mais perigoso de Richard Connell, tem o preço de 14€. Está disponível numa edição da Assírio e Alvim. 9 Noites, de Bernardo Carvalho, da editora Cotovia, a 14€ também. Estamos aqui com 2 preços iguais. E o Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, está disponível em várias edições, com preços que variam entre os 7 e os 16€. Quem está sempre por aqui e estará sempre todas as semanas é o Biblioteca de Bolso, que está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam de classificar, criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/Biblioteca de Bolso. Por aqui nos despedimos. Obrigada, Ricardo. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.